Mas o Adriano, Vasco não dá para falar de Vasco se não falar da política do Vasco, né, cara? Que é um negócio. O Vasco, porra, acho que não tem nenhum clube aí que tá há 20 anos aí numa briga política quase interminável. É uma briga política interminável. São conflitos, são N grupos ali. Tudo bem, todo grupo tem oposição, todo grupo tem briga, mas esses caras, quer dizer, sempre tem um período ali em que você consegue ter algum tipo de paz, né? O Vasco não tem paz nunca, né? E o que me preocupa nessa história é que um clube com uma tradição dessa, a combinação é complicada. O clube com a tradição dessa, sem capacidade de investimento, no momento de uma Covid, com um rival nesse nível, a torcida, que é uma torcida apaixonada, engajada, né, que tá ali naquela... E a gente tem um gráfico dentro da Pluri que fala do ciclo virtuoso e do ciclo vicioso do futebol, né? E como o ciclo virtuoso ele exige a austeridade que acaba se refletindo dentro de campo, e isso se reflete em pressões para que em algum momento isso seja rompido, que é o momento mágico em que, em geral, aparece. Vale para um clube de futebol, vale para a política, né? É a hora em que o terreno fica fértil para aparecer um sujeito que não, vamos aqui, vamos salvar tudo, né? Temos a fórmula mágica, a bala de prata, a solução, né? E muitas vezes essa solução ela passa por você reverter a austeridade e sair com grandes mágicas, né? A gente está aí num ano aí, há poucos meses aí de uma eleição no Vasco aí, o clima está ficando quente. E a gente começa a ver propostas nesse sentido, né? De efetivamente você gastar o que você ainda não tem, né? Gastar o que você ainda não tem num clube que já está endividado, né? Porque a aposta é que isso vai gerar receita depois, né? Nós aqui em todas acompanhamos esse negócio aí o tempo todo, conhecemos todos os clubes, a realidade de vários ciclos aí. Toda vez que a gente vê isso, a gente vê problema. Todas as vezes que a gente vê problema. Desde muito no passado, né? A gente vai lembrar, o passado eu digo, na época do Kleber Leite no Flamengo, né? Eu me lembro disso, era uma coisa, não, o clube está numa crise, não ganha não sei o quê, vamos fazer aqui um investimento, fazer o maior ataque do mundo, Sávio, Romário, Edmundo, na época que o futebol não era mais assim, não era como ele é hoje, né? Mas foi um desastre, né? E, em geral, essas alavancagens, mesmo quando elas trazem título, exemplo recente, Cruzeiro, né? Cruzeiro claramente fez um all-in, né? Tipo, vamos sair para aposta total, vamos aumentar, vamos explodir a despesa, porque eu vou ter receita ali na frente por conta de A, B, C. Você, mesmo quando ela dá certo e você ganha o título, como, por exemplo, aquela Copa do Brasil do Cruzeiro agora, recentemente, há um par de anos, isso destrói depois o clube, porque destrói, porra. Quer dizer, efetivamente, a conta vem, a tua receita, em geral, você superestima a capacidade dela vista. E lei de Murphy, né, cara? Se alguma coisa ali dá errado, ela vai dar, né? Se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar. Então, Murphy tá sempre ali no corredor, né? Enfim, como é que você vê esse clima político aí do Vasco aí? Assim, para mim foi muito difícil, né? Porque você nota, assim, para mim, eu sou um técnico, é isso que eu gosto, são os números, de gerir, e assim como o vascaíno, eu vejo como isso é ruim. Na verdade, o Vasco tem hoje, teve e tem até o final do ano, pelo menos, a pior guerra política dos clubes brasileiros. Assim. Mas de longe, não é que a política ela pode ser menos ou mais, mas ela são lados opostos, são visões diferentes, com mais ou menos ali a coisa ferra, mas sempre é um ponto de atrito. Mas no Vasco, ele de fato chegou a pontos extremos. Assim, o Vasco teve sabotagem organizada de conselho quando a gente foi trazer levar um FIDIC. E um projeto de reforma de São Januário, que se autopagava em 20 anos. O projeto pronto. Quando a gente foi levar, o conselho, parte dele, não foi. Não foi. Na cara dura, com toda a publicidade que tem. Primeiro, quando chegou
chegou em maio, a gente fez o fluxo de caixa do ano e avisou. A grana do Paulinho vai até setembro, eu preciso do empréstimo para fechar o ano, que todo mundo sabia, com 90% de antecipação, qualquer um sabia. Se não se aprovou o empréstimo, deixou se atrasar para fins políticos. Então, assim, de fato, a guerra política no Vasco, por inúmeras razões, era a mais pesada de todos os clubes. Ela, de fato, tem muita visão oposta, tem muito rancor pessoal. É isso que eu vejo, eu lamento, porque, assim, eu trabalho no setor público e dinheiro público para mim é sagrado. Num país pobre que a gente vê, como todos precisam. O dinheiro do Vasco é o dinheiro da minha paixão, sabe? Assim, é o dinheiro de uma felicidade, uma parte da minha felicidade, do que eu quero para meus filhos. Então, eu fico bobo como você prejudica racionalmente um clube. No Vasco, por vários motivos, você vê essa eleição, como é que foi a última, isso prejudica muito o clube, né? Eu gosto de pensar de forma muito isenta. Claro que aí é fértil, porque aí junta isso com a carência. Quando você é carente, tudo que você quer ouvir é uma boa notícia. É do ser humano. E, assim, natural, você quer ouvir. Será que o Adriano vai dar a solução? Eu vejo críticas, poxa, o Adriano entrou lá em 23 meses e não resolveu o Vasco. Como se fosse assim, uma corporação, como se fosse eu chegar lá e tirar dinheiro do bolso, sabe? Como se fosse assim que resolvia um clube. Como se fosse assim, o Vasco precisar de um mecenas eternamente. Não é assim, o Vasco não é nenhum clube. A força do clube não está no Salvador. A força está no clube, nele andar com as próprias pernas, né? De qual altivez dele, com a força econômica, a transparência, ele ser de todos. Então, assim, está muito suscetível, de fato, a esse tipo de abordagem, de chegar e falar que vai resolver. Tem aquele discurso antigo que, não, promete 2, 3 jogadores. Como se isso que a gente está falando aqui fosse resolvido com 1 ou 2 jogadores. Deus sabe lá como é que paga, porque trazer o cara, ainda mais um cara em fim de carreira, é mole. O cara ele vai entrar sabendo que não vai receber, um dia recebe. Então, assim, isso é muito ruim, de fato, né? Isso não resolve. O que eu acho que tem que ser feito, e aí tem um lado bom no que aconteceu ultimamente no Brasil, no segmento do futebol, os bons exemplos. Os bons exemplos são valiosíssimos, sabe? Porque enquanto não tiver o bom exemplo, a pessoa fica, isso não resolve, isso não tem jeito. Quando você tem um cara que faz, você, tem que... Olha lá, meu amigo, dá uma olhada para o lado, lê um jornal, vê o que está te afligindo e vê o que aconteceu. Então, assim, a gente tem 2 bons exemplos, no mínimo, aí tem mais, né, na verdade. Uns aparecem menos, como o Grêmio, mas é um excelente exemplo. Então, você começa a ver assim, o que está unindo os clubes de alguma forma, conseguindo ter desempenhos esportivos e uma visão estratégica que todo mundo inveja. E aí você vê qual é o fundo, o que tem lá. Uma gestão profissional, cuidado com o dinheiro, e aí vai. Então, assim, você começa a culturar mesmo as pessoas que não são do ramo. O que eu acredito hoje que o clube tem, aí é uma vantagem, né? Os bons exemplos e mais os 20 anos de sofrimento numa torcida grande como a do Vasco, por incrível que pareça, eu tenho a impressão, saí de lá com a impressão, principalmente na associação massa, que as pessoas já enxergam um pouco isso, né? Enxergam, a solução é isso aí, cara. A gente tem que... Não dá para... Eu não posso querer ano que vem, porque ano que vem não vem. Nem 2 anos, mas se eu tiver que esperar 4 anos, mas 4 anos que resolva, vale a pena. Tem o resto da vida para curtir meu Vasco do jeito que ele é. E a solução é uma só. Eu vejo essas coisas e vejo, por outro lado, por exemplo, o que segurou o resultado do Vasco ano passado, esse ano, principalmente, por exemplo, foram operações financeiras complexas que a gente fez. Ano passado, a gente conseguiu uns 35 milhões a 40 milhões de ganho financeiro com renegociações. Está lá, naquele resultado. E esse ano, a gente fez, em dezembro, um FDIC. A forma do FDIC que a gente fez no Vasco deu um ganho de 20 milhões, está naquele relatório de administração. São as dívidas mais difíceis do Vasco, era a dívida da Olimpíada de 2000, de Sydney. A gente conseguiu fazer com deságio 1/3, atrelado, o dinheiro entrava direto, pagava o credor, tirava as peões da Globo e segue em frente. Então, assim, tem um ganho de um raciocínio financeiro ali, que é isso que é uma oportunidade, uma dívida dessa, assim como nós no Castigo Vasco, também é uma oportunidade para operações inteligentes, com algum recurso para você poder trabalhar. Então, assim, isso tem sido feito, tem segurado o resultado, tem segurado o Vasco, e eu acho, Fernando, fechando, que as pessoas começam a ver isso. Eu vi muito isso na questão da associação em massa. Ela foi exatamente no dia que o Flamengo ganhou a Libertadores. Eu estava trabalhando no clube, assim, em casa e tal, fazendo orçamento.
recebi várias discussões ao longo do fim de semana, eu conversava com as pessoas. Então, assim, eu fui notando essa coisa disseminando, que é o seguinte, os caras fizeram o que tinha que fazer e está aí. Chegou a nossa vez, sabe? Porque a associação em massa do Vasco, ela não foi derivada de um time bom, de um momento bom, de nada que pudesse inspirar, a não ser uma crença que a solução tinha que ser através do financeiro para resolver o Vasco em 3, 4 anos. Então, Fernando, enfim, um processo eleitoral como esse é complexo. O que eu acho bom é que não é possível que vai ocorrer o que ocorreu na Lagoa na última vez, e seja quem entrar, vai entrar pelo menos com apoio político decente para fazer com seus acertos e erros aquilo que tem que fazer. Essa segmentação desse momento, eu acho que ela não se repete. Isso já é uma coisa boa. A segunda coisa que tem que ocorrer é entrar alguém lá com perfil financeiro e uma visão profissional para dar continuidade e resolver o Vasco até 23 e 24. E eu ainda acredito nos 6 anos. Eu esqueci de responder ao meu amigo. São Januário está pronto, se paga, eleva o nível do Vasco e dá para permitir a antecipação de receita gerada pelo próprio estádio, de algo em torno de 50, 60 milhões agora. Então, assim, isso antecipa, isso resolve. Em 2022, a gente deve ter discussão de renovação do contrato. Na outra vez foi 60 milhões. De novo, uma gestão austera e nova nesse balanço aí, o que entrar você reduz dívida. Tem uns atalhos. Então, acredito que 6 anos, contando do início, mais 3, eu acho que a gente resolve isso sim. Ô, Adriano, você falou sobre o sócio-torcedor. Antes da gente entrar aqui, a gente até falava sobre os trunfos do Vasco, né? E um deles, certamente, o maior é o engajamento da torcida, e a gente viu isso no final do ano. Eu imagino que vocês estavam contando com um aumento na receita do sócio-torcedor para esse ano, e a pandemia certamente joga um balde de água fria, né, nessa expectativa. Você consegue dimensionar impacto em sócio-torcedor e bilheteria para esse ano? E outra pergunta também, agradecer até quem está mandando mensagem, João Faria, Paulo Oliveira, o Rafael Pina também perguntou aqui um tempinho atrás sobre a questão do Profut. Outras pessoas também mandaram pergunta em relação a isso. Se você puder explicar também, seria bacana. Em relação à questão do sócio-torcedor, acho que o que a gente montou lá atrás, né? A gente tinha uma preocupação muito grande com vários aspectos em relação a sócio, né? O primeiro deles é porque você tinha uma divisão entre estatutário, que vota, e aí toda aquela confusão eleitoral, e a parte torcedor. E não tinha conceitos muito claros entre um e outro. Um quer ver jogo, o outro camarada é um cara que quer ver a vida política, quer ser eleito, quer votar e tudo mais. E o lado de cá era controlado à parte com todos os seus problemas. Então, o que a gente pensou nesse programa que foi feito em janeiro de 2019, 19, desculpa. A gente juntou os 2 sócios, então é um só, e aí você, quando vai entrar no Vasco, a pergunta é, o que você quer como sócio? Você quer votar? Tem esse pacote, custa tanto. Você quer ver jogo? Tem esse pacote, custa tanto, você pode ter os 2. Então você precificou. Juntou num só, a TI do Vasco era muito frágil naquele momento, e ia demorar a ficar boa, e eu lembro muito bem do que aconteceu no Vasco Emil, no Roberto, a gente não conseguia pagar. A gente tinha que lutar todo mês para pagar. Isso mata qualquer vontade de ajudar. Então, o programa foi feito pela FEM, que tinha levado o Flamengo a 100 mil sócios, ou seja, ela tinha uma TI, mas tinha infraestrutura para o clube do porte do Vasco. A lista foi recadastrada, ou seja, você resolveu os problemas que lá tinham, e você tirou de São Januário essa questão de TI e tudo mais. Então, você tinha uma empresa terceirizada, com uma lista idônea, fora de lá, com uma lógica financeira, e vamos embora. Então, o programa estava pronto para o crescimento em algum momento. Ano passado, a gente imaginava que tentasse chegar ali no valor bem menor que estava agora. O grande ponto é que entrou uma onda de associações nunca vista no mundo, em poucos dias, e o sistema segurou. Esse foi o grande ponto. Você, de alguma forma, teve um movimento lindo de uma torcida, uma resposta, um apoio nunca visto, mas ela foi e conseguiu entrar. A gente mexeu os servidores nos Estados Unidos e tudo mais e conseguiu entrar. Então, assim, o programa está pronto. E aí, pela forma como entraram, eu tenho uma expectativa boa que, pelo perfil, a gente não vai sofrer tanto quanto os demais estão sofrendo. Tem uma questão econômica envolvida, você tem um problema sério. Outro ponto é o seguinte,
lá não entra pagando uma mensalidade, você só entra pagando no mínimo 6. Né? Você coloca no cartão, você trava 6 mensalidades. Então, assim, como os caras entraram em outubro, agora você começa a ter os vencimentos de toda aquela massa que entrou de uma vez só. E a renovação, no mínimo, é de 6 meses. Você tem de 6 a 1 ano. Ou seja, a ideia nossa não é o cara que entra e amanhã sai, é o cara que consegue estabelecer um fluxo para o clube. Ela torna mais desafiadora a renovação agora, mas, de novo, é tudo uma questão. Eu acho que foi muito diferente o perfil do vascaíno que entrou. O Flamengo acho que perdeu 30% ou 40% agora, 40 mil sócios. Eu não acredito que isso vai ocorrer no Vasco, porque lá é o sócio-torcedor ligado a campo. O do Vasco não está ligado a campo há muito tempo. Né? Então, assim, e é o Brasil inteiro. Então, eu acho que a questão econômica vai ter seu ponto. Se a administração souber comunicar bem, eu acho que a gente consegue ter um efeito, algum efeito, mas não tão grande, né, em relação a isso. Em relação ao Profut, foi uma questão que teve lá na minha saída e que eu atribuo muito ao debate raso que tem no clube, né, porque o Profut, evidentemente, para um cara do perfil como eu, tem a maior prioridade de todas. Assim, não só o perfil, porque evidentemente que não faz o menor sentido, dadas as punições que ela tem. E aí, foi aquele me disse na saída, eu ia sair em completo silêncio, né? E aí, só que precisou fazer um esclarecimento, eu fiz uma carta e me impus sair de qualquer noticiário durante 3, 4 meses. A questão era, evidentemente, tem a administração para tocar, foi uma divergência de visão, não teve nada de errado que eu tivesse que falar, nada disso. Tentei ajudar, fiquei 2 anos e saí, então, naturalmente, escrevi por que eu saí e fui embora. Que era uma visão orçamentária. E aí começou-se a falar aqui e ali, um jornal chegou a falar, escutei falar que o Profut não era prioridade no pagamento. Óbvio que ela era, estava atrasado, porque tudo se atrasou no final do ano, né? Até porque o contrato da Globo esticou quase 6 meses de giro, então já entrou numa situação que não era fácil, piorou, e se atrasou como um todo. Se o Profut tivesse atrasado e, por exemplo, os salários em dia, podia-se falar, poxa, está aí, né? Ou qualquer outra coisa. Mas como era um atraso generalizado e o Profut também estava, é uma discussão assim que não cabe, né? Tanto é que quando a gente conseguiu fazer um acordo com a justiça, a gente pagou o Profut uma vez só, não pagou os salários. A gente privilegiou o Profut para não pagar os salários em dezembro. Então, assim, é o que eu posso falar. Não sei se pode ter uma pergunta mais direta, mas em tese do Profut é isso. É óbvio que é prioridade, não tem discussão, e só atrasa quando tudo atrasa.